Gostaria de convidar o senhor Celso Merola Júnior, falei corretamente? Engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário, chefe da divisão de política, produção e desenvolvimento agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Rio de Janeiro. Participou da implantação da indicação geográfica Paraty para a cachaça, coordenou os trabalhos para a implantação da produção integrada de abacaxi no Rio de Janeiro, faz parte do grupo de auditores responsáveis pelo setor de orgânicos na SFA e, em conjunto com a auditora fiscal Ludmila Gaspar, acompanha os trabalhos de indicações geográficas e marcas coletivas no setor agropecuário no Rio de Janeiro. Bom dia. Prazer estar aqui, né, no INPI, muitos companheiros conhecidos, a gente tem acompanhado as indicações geográficas há muito tempo, né? A UDA, né, também, através do SEBRAE, parceiro fantástico nesse trabalho, né? INEFRO também, né? E, quer dizer, para o Ministério da Agricultura, a gente está passando por um momento complicado, né? Acho que no país inteiro, agora, notadamente no Ministério da Agricultura, a gente está passando por uma rediscussão da estruturação do Ministério. E a gente está muito preocupado porque a tendência é a criação de uma supersecretaria de defesa agropecuária, né, que concentraria todas as atividades de fiscalização, essas coisas. E a parte de fomento, que é a parte que indicações geográficas e outros processos estão incluídos, sairiam do escopo dessa secretaria aí, né? E aí a gente está realmente um pouco ansioso com essa situação, e isso, infelizmente, deixa a gente um pouco preocupado com o futuro, né, do nosso trabalho, né, que a gente entende que é importante nesse processo, né, até porque indicação geográfica, né, até o presidente falou aqui bem, a gente é um produto, né, e ele passa por uma série de outras inter-relações, né, que são fundamentais para garantir que ela cumpra o seu papel, senão é simplesmente um selo, né, que, na verdade, quer dizer muito pouco, né? Quer dizer, a gente tem que entender como é que isso convive aí nesse ambiente. Posso tentar começar aqui? Deixa eu entender aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou tentar dar uma discutida sobre a questão dos sistemas de certificação que o Ministério coordena, participa, e como é que isso a gente entende que é importante nesses sistemas de indicações geográficas e marcas coletivas, né? Então, o contexto institucional dentro do Ministério é o sistema de produção integrada e o sistema orgânico de produção, né? Mas a gente tem ainda, além disso, tem os sistemas de inspeção, né? A inspeção federal, né? O CIF, né? Produtos de origem animal, obrigatoriamente tem que estar ligado a um sistema de inspeção por causa dos riscos para o consumo, né? Do alimento em si, né? Então, tem todas, além desses aí, tem os outros. Então, eu vou começar com produção integrada. É um sistema de produção integrada, de cadeia agrícola, é um sistema de produção baseado na sustentabilidade, né? Então, é focado na adequação dos processos, né? E basicamente, é fundamental, né, que ele acontece não por conta do mercado brasileiro em si, quer dizer, ele começou a ser discutido por conta de exigências do mercado internacional, né? Então, isso foi um contraponto que o Ministério teve que fazer, né, uma busca para a criação de um sistema que fosse similar aos sistemas EUREP-GAP e outros sistemas de certificação. Tá? Então, favorece o uso de recursos naturais e a substituição de insumos poluentes, né? A questão, principalmente, da questão dos agrotóxicos, né? E a questão do uso exacerbado de fertilizantes, né? Contaminação de águas, a questão do uso do solo, né?
que é um problema sério. Infelizmente, o agronegócio brasileiro cresceu, em muitos casos, de forma inadequada, e aí o impacto sobre o ambiente é muito forte, né? Então, os objetivos: higiene e alimentos seguros, né? Preservação ambiental, racionalização do uso de agroquímicos e respeito aos limites máximos de resíduos, né? Muitos produtos brasileiros foram recusados no exterior, né? A gente teve muitos casos, e aí isso é uma resposta, basicamente é isso. Vou continuar aqui. Bom, além dessas exigências, tem todas as exigências socioambientais, né? Então tem que cumprir todas as normas do Código Florestal, né? Da capacidade do uso do solo, e fora isso as questões sociais também, né? Trabalho escravo, trabalho infantil, bem-estar do trabalhador em si, né? Essas coisas todas que têm que ser cobradas, né? Então, a produção integrada hoje, ela tem 27 normas técnicas, né? Então, essas normas, por exemplo, toda vez que uma determinada cultura precisa de uma certificação, você cria um grupo técnico, normalmente é a Embrapa que coordena isso, né? É um grupo da Embrapa e algumas universidades também, e coordena esses trabalhos e se discute todos os agrotóxicos, porque um dos problemas sérios que a gente tem no Brasil é a questão dos agrotóxicos que não são registrados para algumas culturas. Quer dizer, como é um produto comercial, a empresa registra para o que lhe interessa mais em termos de mercado. Então, tem muitos vegetais que não tem praticamente nenhum agrotóxico registrado para ele, mas o produtor não deixa de usar, né? Muitas e muitas vezes ele utiliza, por exemplo, produtos mais próximos do mesmo gênero ou de uma espécie próxima da mesma família para controle daquela praga e daquela doença, mesmo não tendo registro para isso, né? Então isso é a regra basicamente geral. Se você pegar o PARA, né, que é um programa que a Anvisa faz regularmente de análise de resíduos, né? Então, esse programa, você vai ver que a maioria dos casos são produtos não registrados para aquela lavoura, né? Então, a maioria dos resíduos. Então, nos casos desses grupos técnicos, se discute tudo isso. Que produtos podem ser usados, em que condições, né, de aplicação, que forma, e as normas técnicas para plantio, essas coisas todas. Tá? O que é importante também, essa adesão é voluntária, né? Quer dizer, a pessoa que quer ter esse selo, ela faz isso voluntariamente. E é uma certificação de terceira parte, né? Quer dizer, é uma certificadora registrada no Inmetro, né? Que faz essa certificação e que autoriza o uso, não, né? Então, os pilares da produção integrada são, né? Produto de alimento seguro por meio de adição de boas práticas agrícolas, né? Processo de produção com rastreabilidade e origem. Isso é fundamental, né? Quer dizer, uma das coisas que a produção tradicional não tem é rastreabilidade. Você vai no supermercado, compra um produto, normalmente você não sabe onde foi produzido, né? Em que condições ele foi produzido. O PID garante isso, né? Você tem a rastreabilidade. Se você tiver algum problema, você pode cobrar isso aí. Então, o procedimento técnico construído com o setor produtivo tem que ser discutido, né, com o produtor, promoção do uso de tecnologias limpas, viabilidade técnico-econômica competitiva mercadológica, conservação do meio ambiente, higiene e segurança do trabalho, capacitação técnica profissional, etc. Vamos lá, não dá rápido. O PI melhora a renda do agricultor, né? Quer dizer, em muitos casos, por exemplo, no caso da maçã é um exemplo clássico, né? A maçã, os produtores de maçã aderiram, quer dizer, não usam o certificado, né? O selo, mas boa parte deles fazem a produção integrada. Por quê? Porque eles descobriram que é muito mais barato você fazer esses controles, né? Você acaba economizando. Você tem, como o sistema exige todos, né, nessa certificação, a certificadora vai cobrar o caderno de acompanhamento,
todos aqueles dados, isso te dá um feedback que garante a rentabilidade maior, né, da atividade. Além da garantia de um produto diferenciado no mercado, a PEM promove a redução dos custos, né? É esse caso que eu falei, de produção, trazendo, consequentemente, maior rentabilidade para os produtores rurais. O principal benefício ao consumidor está em acessar o alimento seguro com origem conhecida e produzido em conformidade com boas práticas agrícolas, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável na produção de alimentos e respeito à natureza. Tá? Então, específicos também eu não vou ficar listando, mas tem uma série de benefícios, né, fundamentais. Quer dizer, o principal, ao meu ver, é exatamente o controle do uso de produtos tóxicos, de agrotóxicos, que infelizmente o Brasil é o maior consumidor, né, do mundo, essas coisas todas, e a falta de cuidado, né, que a gente infelizmente vê na lida com esses produtos. Né. A história da avaliação e conformidade, né? Quer dizer, como é feito por uma auditoria, né? Quer dizer, é fundamental, a gente está sempre em contato com o Inmetro, né? Isso é discutido, né? A gente regularmente tem reunião aqui no Inmetro para conversar, a questão dessas normas, todas elas foram discutidas com o Inmetro. Então, a avaliação da conformidade, como eu falei, a adesão é voluntária, né? A auditoria de campo, né, nas empacotadoras, né, isso é fundamental, porque exatamente para garantir que você tem essa viabilidade toda aí. Né, no caso do café do Cerrado, né, a gente tem nas normas técnicas para café, para tudo isso. Né, então, com certeza, essas auditorias têm que ser feitas em todas as etapas. Né. Então, o caderno de campo, né, isso é fundamental, né, que garante o registro de todas as práticas, tudo que foi feito na propriedade. Assistência técnica, né, que esse é outro problema sério que a gente tem, quer dizer, o médio, o grande produtor normalmente tem condições de pagar, o pequeno produtor não tem. Né? Então, a assistência técnica pública passa por um momento complicado também, com corte de recursos e outras coisas. Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal da Emater está sem salário, né, há alguns meses, então é complicado você conversar com os colegas, você chegar lá a conversar, o cara está sem salário desde... É bem complicado isso. Treinamento e capacitação, que é fundamental, né, quer dizer, esse treinamento continuado, né, que todas as etapas da produção devem passar. Cumprimento das normas técnicas gerais, né, aquelas normas que foram discutidas para cada produto. O conhecimento sobre a produção integrada, né? Quer dizer, isso através do treinamento, da capacitação, você tem que fazer isso continuadamente. E é basicamente isso. É um ciclo, né? Bom, então é aquilo que é o ciclo de novo, né? Condições de clima e solo, variedades resistentes, né? Que é fundamental para você reduzir o impacto, né, dos micro-organismos e dos insetos, manejo do solo, né, que isso é fundamental. A gente vê que boa parte das culturas provoca um impacto muito forte, né, que no Rio de Janeiro a gente tem um monte de morros pelados aí, resultado da agricultura inadequada, né, da forma de... a questão da proteção integral do planeta, né, caderneta de campo, como eu falei, os registros são fundamentais, o manejo integrado de pragas e ervas daninhas, né, que isso aí é uma técnica bastante interessante, que foi desenvolvida há muito pouco tempo, né, quer dizer, você tem níveis para você aplicar o agrotóxico, nem sempre você precisa aplicar quando tem insetos, se eles não provocam um dano, né, que vai ter um impacto na tua lavoura. Se não existe esse impacto, para que usar, né? Mas há muito tempo atrás as indústrias usaram como base essa norma, apareceu um inseto, veneno na cultura, né? Então esse sistema de monitoramento é fundamental, ele tem sido desenvolvido por universidades, pela Embrapa, né, nos seus centros de pesquisa. Monitoramento ambiental, isso é fundamental, né, que você tenha sempre esse feedback, né, do que está acontecendo no ambiente. A questão da nutrição da planta, né, que você tem formas alternativas, né, de se fazer isso através de compostagem, através de adubação verde, outras formas.
E esse é um ciclo, né? Então, aspectos positivos, eu já falei muitos. Então, basicamente, o produtor no estudo. Então, os aspectos positivos estão dentro desse plano, né? Que é a produção integrada, a certificação, a avaliação dos pontos críticos de controle, a PPPCC, né? As boas práticas agrícolas e a produção convencional, né? Então, aqui você pode ter, né, vendo como isso se dá, né? A produção convencional na base da pirâmide, né, que não se tem controle nenhum. As boas práticas agrícolas é uma fase de evolução da produção. O APPCC já é mais avançado, né, porque você tem uma série de outros pontos. A certificação, por causa da importância, né, de se checar regularmente o sistema de produção. Bom, vou passar para a parte de agricultura orgânica, né, que também é um outro sistema de certificação, né, que se baseia basicamente no sistema orgânico, né, num processo em que você não usa nem agrotóxico, nem nenhum fertilizante que não seja orgânico, né, que não seja natural, né. Os produtos mais processados estão proibidos nesse sistema de produção. Então, por definição, né, pela legislação brasileira, considera-se produto orgânico, que ele seja na natura ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processos. Está filmando. Precisa? Continuar. Tem outro microfone mais fácil. Tá, legal? Continua. Tá certo. Então tá. Então, basicamente, o sistema orgânico de produção, né, está baseado, né, na produção, né, sem o uso desses insumos. Então, vamos encaminhando aqui, porque eu tenho passo. Então, os princípios, né, baseados na Lei 10.321, né, basicamente, otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos. Respeito à integridade cultural das comunidades rurais, né, que isso é fundamental. Sustentabilidade econômica e ecológica, maximização dos benefícios sociais, uso de métodos culturais, biológicos e mecânicos, né, e proteção do meio ambiente. Então, a agricultura orgânica é milenar, né? A gente sempre fez agricultura orgânica, né? No século XX aqui a agricultura começou a passar por outros processos, né? Mesmo a gente fazendo esse tipo de agricultura no século XIX, a produção de café teve a oportunidade de acabar com o Vale do Paraíba, né? Em termos ambientais, né? A ocupação do café naquela região foi desastrosa, né? A gente tem até hoje os resultados dessa ocupação. Então, como eu falei, quer dizer, não é só não usar agrotóxicos e fertilizantes, né? Tem outras e outras questões que todas foram listadas ali, né? Então, essa preocupação na produção orgânica tem que ser essa.
Então, minimização da dependência de energia não renovável, uso de materiais sintéticos, né, que a gente deve evitar, uso de organismos geneticamente modificados, radiações ionizantes da produção e a comercialização, reguladores sintéticos de crescimento, que é comum na agricultura. Reguladores sintéticos de crescimento, que é comum na agricultura, né, tradicional, agrotóxicos sintéticos, né, todos os agrotóxicos. A agricultura orgânica permite o uso pela definição da lei. A definição da lei de agrotóxico é ampla, né, então tem agrotóxicos que não são sintéticos e a agricultura orgânica permite o uso deles, são as caldas e outros produtos para controle de pragas e doenças. Insumos com propriedades mutagênicas ou carcinogênicas. Nós temos diversos produtos que são usados na agricultura tradicional que têm essas coisas, né? Então, a finalidade de um sistema orgânico de produção. Ele oferece produtos saudáveis, isentos de contaminantes intencionais, né? Preservação, recomposição ou incremento da biodiversidade. Quer dizer, isso é fundamental, né? Para o equilíbrio, você trabalhar com a diversidade, né? Quer dizer, a quantidade maior de indivíduos de espécies diferentes, né, no ambiente. Promover o uso saudável do solo, da água e do ar. Reduzir ao mínimo as contaminações. São os cuidados fundamentais, né? Manter ou incrementar a fertilidade do solo a longo prazo. Isso aí significa o quê? Né? Que você tem que cuidar tanto da estrutura do solo, quanto da questão da matéria orgânica, né? Essas coisas que vão garantir que o solo esteja estruturado, que você não perca solo por erosão, que você não provoque compactação desse solo e outras coisas. Ter como base recursos renováveis e organização local, que isso aqui é fundamental para a agricultura orgânica, né? Essa questão do consumo local, dessas relações curtas, né, de comercialização. Incentivar a integração dos segmentos, o consumo e a regionalização da produção e comércio. É isso que eu estava falando aqui, das relações curtas, né? Que na agricultura orgânica ela tem que ser estimulada, né? Tem que ser desenvolvida. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma produção considerável, comparando com outras regiões do Brasil, exatamente por conta do consumo local, né? Quer dizer, hoje a gente tem mais de 20 feiras orgânicas e o abastecimento dessas feiras se dá, na maioria dos casos, por produtos da região próxima ao Rio de Janeiro, né? Então, manter a integridade orgânica e a qualidade vitais do produto em todas as suas etapas, né? Então, claro que não está proibido fazer o beneficiamento do produto, mas os cuidados com o beneficiamento, com manter, né, as características daquele produto são fundamentais. O sistema orgânico de produção industrial abrange as outras denominações, diversas denominações da produção orgânica, né? Produto ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, a permacultura e outros que atendam os principais estabelecidos nessa lei, né, na lei que eu falei. Então, a gente tem, né, esse decreto 6.323, ele fala da questão do que é permitido, né? Então a gente tem agricultor familiar em venda direta sem certificação. Então isso é permitido, né, vender sem certificação apenas por agricultor familiar em venda direta, né? E o que isso significa? Ele pode vender em feiras, né, sem beneficiar esse produto, ou entregar, por exemplo, para os sistemas governamentais, o PA, o PNAE, né, esses programas de governo. Então ele pode vender diretamente através desse sistema de certificação. E os outros produtores em geral, né? Tá passando.
Então, você tem os sistemas participativos de garantia e certificações por auditoria também, né? Então, você tem basicamente 2 sistemas de certificação. Um participativo, né, que tem esse caso, né, para agricultor familiar em venda direta, e os sistemas participativos de garantia. E a certificação por auditoria, que é similar à que eu falei anterior, né, que é uma certificação de terceira parte. Então, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ele é permitido nesses 2 casos aqui, né? Sistemas participativos de garantia e a certificação por auditoria. Ele não é usado sem certificação, né? Da venda direta. Tá? Então, aquilo ali é o certificado, né? Que permite, tanto para aquele sistema superior lá como para o inferior, o cadastro no Ministério da Agricultura. Então, os mecanismos de controle são esses. Certificação por auditoria, né? A concessão do selo, aquele selo que a gente mostrou lá, é feita por uma certificadora pública ou privada credenciada no Ministério da Agricultura. O organismo de avaliação de conformidade obedece a procedimentos e critérios reconhecidos internacionalmente, além dos requisitos técnicos estabelecidos pela legislação brasileira, né? Então, essas aqui são as certificadoras hoje, né? Todas essas certificadoras aí para certificação direta. Então, o sistema participativo, né? Esse sistema é caracterizado pela responsabilidade coletiva dos membros do sistema. É basicamente uma entidade, uma associação, um grupo de produtores, né? Que podem ser produtores, consumidores, técnicos e demais interessados. Para estar legal, um SPG tem que possuir um organismo participativo de avaliação da conformidade, eles chamam de OPAC, né? Legalmente constituído, que responderá pela emissão do selo, né? Do CISOG. Então, esses são as OPACs que a gente tem no Brasil hoje, são 23. Tá? São 23 OPACs. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a BIO, né? Que faz essa certificação desse modelo aí. Então, a gente tem no Brasil todo. Então, são essas, tá? A mais recente é uma Maniva, né? Se está aqui por ordem, a Maniva, e também aqui do Rede de Povos, da Mata do Sul da Bahia. Tem uma série bastante interessante. Né? Esse é participativo, tá? Quer dizer, para venda direta, né? Social na venda direta, sem a certificação. A legislação brasileira abriu uma exceção na obrigatoriedade de certificação dos produtos orgânicos para a agricultura familiar. Exige-se, porém, o cadastramento de uma organização de controle social, uma OCS, né? Com isso, os agricultores familiares passam a fazer parte do cadastro brasileiro, né? Estão todos no cadastro. No Rio de Janeiro, a gente tem 70 produtores cadastrados. A gente tem feito uma experiência, o SEBRAE tem participado muito com a gente nisso, né? Na região noroeste do estado, praticamente todos os municípios têm OCS, e a gente está trabalhando com uma OCS agora em Valença e alguns outros municípios. Então, a gente acompanha. A gente agora, a CEPORG, que é o Conselho do Alimento Orgânico do Rio de Janeiro, está fazendo avaliação dessas OCS. Então, um grupo de membros da CEPORG normalmente vai visitar essas OCS e tenta checar os processos de certificação, né? Se eles acompanham realmente, se eles têm feito a vistoria, a gente escolhe um produtor, vai lá na propriedade ver se ele está cumprindo todas aquelas normas, né? Então, a gente está fizemos aqui na região da Baixada, né, uma inspeção na semana passada, e agora vamos fazer uma no Noroeste. Então, está sendo feito. Então, através dos OCS, a gente tem cadastrados no Brasil 4.457, né, produtores. Na região Sudeste, tem 70 no Rio, 143 em Minas, 856 em São Paulo, 152 no Espírito Santo, cadastrados por esse tipo de certificação. Tá? Então, para tentar simplificar aqui, para a gente entender, então, o CISOG é o selo, né?
Então, nas organizações de controle social, ele não é utilizado. Ele é utilizado no sistema participativo de garantia e na certificação por auditoria, né? Pessoa jurídica não precisa na organização de controle social, pode ser produtor. O organismo participativo, ela pode ser ou não, né? E na certificação, com certeza, tá? Garantia da qualidade de controle social aqui, controle social também, no sistema participativo, né? E aqui é só inspeção e auditoria, né? Na certificação. Assistência técnica, nesse caso aqui, ela pode ser ou não, tá? Na OCS. Então, isso é uma discussão. Aqui no Rio de Janeiro é feita através de alguns consultores, né? O SEBRAE apoia muito isso, o SEBRAE tem ajudado o pessoal nesse processo, na forma de um consultor para ajudar o pessoal a estruturar o OCS e dar assistência para os produtores. A Emater Rio ajuda também bastante nesse caso. No sistema participativo, normalmente dentro do SPG, tem um facilitador, tem um técnico que faz esse trabalho de acompanhamento e assistência técnica. E no caso da certificação, ela é proibida, né? Quer dizer, o certificador não pode dar assistência técnica a quem ele audita, né? Senão concluía a categoria. Grupo de produtores na organização de controle social é permitido, claro, tem que ser, né? Na sistema participativo também, e na certificação é possível também, né? Ser feito em grupos, né? De produtores. Cumprimento de regulamentos, responsabilidade é solidária, responsabilidade é solidária aqui individual ou do grupo que está sendo auditado, né? Comercialização, mercado local apenas, né? No caso da organização de controle social, é só no mercado local, é o circuito curto, né? No sistema participativo de garantia, não tem restrições também, né? Quer dizer, pode ser no circuito curto, no mercado local, como também pode utilizar o símbolo, né? Especificado ali, que é um sistema participativo, né? Tá? E na certificação também, é sem restrições em qualquer local. A rotulagem, né? Quer dizer, tem que constar no produto, na organização de controle social, isso aqui, né? Produto orgânico para venda direta. No caso das feiras, isso aqui tem que constar na barraca. Como o produto não é embalado, né? Cada barraca tem que ter isso aqui, tem que ter esse selo amarrado lá com o nome do produtor, com a localização da propriedade, porque o produto orgânico, o que é fundamental nele é você ter rastreabilidade, né? Então, você tem que saber onde ele foi produzido, de que forma ele foi produzido. Tá? Vamos lá. Então, essa interação com diversos signos, né, que é a história, né, indicações geográficas, orgânicos e a produção integrada, como é que isso pode se dar, né? Tá. Então, a gente, no caso, tem algumas interações interessantes, né? Nesse caso aqui, no Vale do São Francisco, né, que é para manga e uva, né? No regulamento de uso da IG foi baseado nas normas da produção integrada de frutas para esses produtos, né? Então, por exemplo, as normas da IG são basicamente o que consta na produção integrada. Então, isso é fundamental. A gente estava procurando, lá quando a gente fez esse slide, e a gente viu que tem outras indicações geográficas de frutas. A gente não conseguiu checar se levou isso também em consideração. A gente ficou de fazer essa checagem depois para ver como é que se tem alguma coisa dentro, né? Porque a gente tem norma para todos esses produtos, né? Da indicação de indicação de procedência. Mossoró, Carlópolis para Goiaba, todos os produtos têm produção integrada, né, também. Tá. Continuando, a interação da IG contra os signos, aqui no caso orgânico, né? Tá. Então você tem a indicação geográfica e os orgânicos, né? Aqui, desses dois produtos. São produtos importados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente pegou a cachaça de Paraty, que tem indicação geográfica, tem o selo do Inmetro, né? Aqui a possibilidade para outros produtos, né? Indicação geográfica e outros selos. Aqui a gente tem de qualidade para a cachaça do Inmetro, né?
Esse aqui é bastante interessante, né? Que é o engenho do Cerro de Minas, né? De queijo. Tem o CISB, POA, né? Que é um sistema interessante, porque a gente tem o sistema de inspeção de produtos de origem animal, ele tem 3 níveis, né? O nível federal, estadual e municipal. Cada um permite a inspeção apenas para aquela região determinada. A inspeção municipal para comercialização na região do município, a estadual para a região do estado e a federal para o país inteiro. Então, no início dos anos 2000, com o estímulo à agricultura familiar, a dificuldade de comercialização desses produtos oriundos da agricultura familiar era muito grande, né? Porque a maioria deles não atendia os requisitos do CIF, da Inspeção Federal. Dessa forma, também o Ministério não tinha condição de atender a todos os pedidos que surgiram em função da quantidade de servidores que seriam necessários para fazer a inspeção de acordo com as normas do RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Federal, né, que é bastante rigoroso. Hoje a gente está discutindo essa questão do RISPOA, e se criou um sistema único de atendimento à sanidade agropecuária, SUASA, né, similar ao SUS, né, para tentar atender. E dentro da SUASA tem um específico para a inspeção, que é o CISB, né, a possibilidade de uma unidade, até um município, pedir ao Ministério tentar equivaler a sua atuação à atuação da Inspeção Federal. E a partir do momento que o Ministério reconhece isso, esse produto pode ser vendido no país inteiro, né? Então é o CISB. Então isso aí, a gente até, numa discussão, a gente estava vendo essa situação, porque seria extremamente complicado para o Ministério trabalhar com os municípios. Então a estratégia é tentar trabalhar com o Estado, né? Por exemplo, o Estado de Minas Gerais está fazendo esse trabalho através do IMA. A gente tem feito um trabalho muito interessante na região dos queijos lá, né? Então, os queijos oriundos da canastra, do cerro, tem atendido a isso, e a gente acha, hoje ele podendo ser vendido em diversos estados, aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Estado não quer se envolver com isso. Então, é complicado, né? Você trabalhar município por município, são 5.000 e poucos municípios no país. Quer dizer, se todo município quiser criar um sistema, vai ser uma loucura, né? Então, o ideal é que o Estado faça esse papel, né? Mas é importante que o Estado queira fazer. Em Minas isso está acontecendo, então aqui a gente pode ver um queijo do Cerro, né, com CISB, e tem um outro selo aqui, tem indicação geográfica, tem o selo do CISB, né, e tem aqui da agricultura familiar, né, que é também um selo que dá uma caracterização ao produto, é oriundo do sistema de produção familiar. Tá. Aqui outro caso, também o algodão lá da Paraíba, né? É uma situação bastante interessante, né? Aqui ele tem a indicação, é uma indicação de procedência, né? Tem orgânico e tem também da agricultura familiar, tem os 3 selos. Isso aqui é quando a cooperativa lá da região recebeu o selo da agricultura familiar, né? Então, só para a gente refletir um pouquinho aqui, como validar o produto agropecuário, né? Como promover, né, as IGs e como conscientizar os consumidores dos diversos signos distintivos, né, que estão envolvidos nesse processo. É uma coisa bastante complicada, né? Então, quer dizer, toda vez que você vai aderindo a um selo, a um produto, você acaba virando uma coisa doida, né? Você tem, e a gente tem que, acho, pensar um pouco sobre isso, como fazer isso, né, de forma que isso não se torne uma poluição visual na embalagem, né, de forma que o consumidor não consiga entender direito o que ele está fazendo ali, né? Então tem tudo isso, quer dizer, o importante é o produto, mas ele está, e todas as instituições que estão envolvidas, né, o Inmetro, o CIF do Ministério, orgânico, produção integrada e outras coisas, né? Indicação geográfica, tudo isso.
Então, é aquilo, né? Antes do uso do signo distintivo, né, o produto tem que existir, tem que ter um produto, né? O que, infelizmente, a gente vê, às vezes, é que você fabrica alguma coisa, né, e já pensando em utilizar um selo, e aí, muitas vezes, esse selo não cumpre papel nenhum, né? Então, é fundamental que a gente entenda que tem um produto, tem uma comunidade ao redor desse produto todo, né, que vai usufruir, que vai se beneficiar ou não disso. Então, a missão do Ministério é promover o desenvolvimento, né, sustentável da agropecuária, a segurança e competitividade de seus produtos. Então, dentro disso, né, a gente entende que o Ministério tem um papel importante nesse processo, né? Então, o setor que eu trabalho, que cuida exatamente disso, né, no Ministério da Agricultura. Então, a gente colocou isso até por conta da nossa preocupação com a situação atual, né, que a gente vive lá. Né? Então, a gente tem responsabilidade nos projetos, alcance das expectativas dos produtores, o que fomentar, né, como, de que forma. Né? Então, é isso. Desculpa aí, tem muita coisa, tentando correr e acertar o tempo também. Obrigado. Agradecer ao Celso pela brilhante palestra, por nos informar mais acerca das certificações onde o MAPA atua, né? Eu lá perto da minha casa tem até uma feira de orgânicos, vou até agora verificar se eles têm afixado lá a legislação para ter certeza que eu estou comprando um produto orgânico. Muito interessante. Muito obrigado.